nosso assunto agora é química, porque o Conselho Federal de Química tem um projeto que explica a química do dia a dia de forma simples pela plataforma TikTok. E para entender esse projeto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com a jornalista Jordana Saldanha, que é chefe da assessoria de comunicação do Conselho Federal de Química. Olá, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos pela gentileza da entrevista e, para começar, gostaríamos de entender, né, que projeto é esse? Bom, eu vou começar sendo redundante lá do início, né? Bom, porque o Conselho Federal de Química está no TikTok, né, Luciana? Quando eu entrei no Conselho Federal de Química, a gente sentiu a necessidade de conversar com o estudante, antes mesmo dele decidir se transformar em um profissional da química, né? A gente percebeu que a química é um assunto que é muito rebuscado nas escolas, é um assunto muito duro da forma como é tratada. Então, o conselho entendeu que deveria comunicar de uma forma divertida, de uma forma mais leve, antes mesmo que os estudantes decidissem por qual profissão optar, né? Então, o TikTok foi a escolha, nós fizemos uma pesquisa de mercado, conversamos com os estudantes, a gente entendeu como é que o conselho deveria ser no TikTok, qual a cara que deveria ter, e que tipo de assunto deveria tratar, né? Então, a gente começou a falar sobre, por exemplo, a química dos alimentos, sobre elementos da tabela periódica, né, de uma forma divertida e que não só os estudantes, mas a população em geral se interessasse, né? E aí agora surgiu esse projeto grande com o TikTok, que se chama Nossa Química, devido à performance que o conselho, que o perfil do conselho conseguiu na plataforma, né? Então, a nossa intenção agora em setembro, a convite do TikTok, é falar dessa química do dia a dia, né? Como é que as pessoas podem entender a química nas ações corriqueiras. E isso é importante para todas as idades, porque você citou os estudantes que estão na hora de escolher uma carreira e podem se interessar por química, mas também todo profissional, em qualquer momento do dia? Claro, claro, extrapola a questão educacional, né? Claro que o nosso foco na plataforma é a questão educativa, mas, por exemplo, eu vou relembrar um pouquinho das nossas ações durante a pandemia, né? Com a pandemia, a gente começou a falar muito sobre álcool em gel, né? Álcool em gel é um produto que a gente aprendeu a usar com a questão da Covid-19, né? Mas por que se usa o álcool em gel, né? Qual é o profissional que está por detrás dessa fabricação? Então, a gente, de uma forma muito simples, muito didática, a gente explicou por que era importante o uso do álcool em gel, né? Como é que esse produto, ele age na quebra do vírus, né? Ele rompe a capa de gordura do vírus e assim elimina a probabilidade de infecção naquele momento que você faz a desinfecção, né? Eu não sou química, mas a gente aprendeu bastante, né, falando sobre esses conteúdos. Uma outra questão também que a gente falou bastante foi na diluição da água sanitária, né? Como é que eu chego em casa e limpo minha roupa? Como é que eu chego em casa e limpo o meu sapato, limpo os capachos de casa? Eu, pelo menos, passei a vida inteira achando que usar a água sanitária pura era a forma mais efetiva. E no Conselho Federal de Química, eu aprendi que você precisa diluir com água para que você obtenha o hipoclorito de sódio, que é o que age no combate ao vírus e às bactérias, né? Então, de forma simples, a gente atingiu a sociedade de uma forma geral, né? Como você perguntou, não só os estudantes. E são vídeos curtos? Como é que é o material? São vídeos curtos, né? São vídeos que seguem a característica da plataforma, né? Plataforma que no início todo mundo dizia que era uma plataforma de dancinha, né? Mas a gente aproveita esse movimento da dança, da música, das paródias, para trazer a informação de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, a química dos alimentos, a gente já tinha essa série no Instagram.
mas a gente achou uma outra forma de contar isso no TikTok, né? É nada mais, nada menos do que você aproveitar um conteúdo que você já tem, que ele é importante para a população, e transformar, né? A gente que é de comunicação, a gente sabe que o tempo inteiro surgem novas plataformas, novas formas de levar o conteúdo para as pessoas, e a gente precisa comunicar de formas diferentes, né? Cada plataforma tem um público específico, cada pessoa recebe a mensagem de uma maneira. Então, a nossa intenção é justamente fazer com que as pessoas entendam onde é que está esse profissional da química, quais são os produtos que ele fabrica, por que, que a sociedade precisa da química, né? Como é que eu entendo a química no dia a dia e uso essa química ao meu favor, né? Nossa, impressionante como durante a pandemia a ciência, né, ganhou destaque, né? É verdade, a ciência, de uma forma geral, ganhou destaque. O Conselho Federal de Química se transformou em um porta-voz da ciência. Eu tenho certeza que a população hoje entende muito melhor o papel dos profissionais da linha de frente, né? O químico, né, o profissional da química, é um profissional que atuou na fabricação da vacina, na produção da água sanitária, do álcool em gel, está na petroquímica, está na área de alimentos, né? Então, foram mais de 350 entrevistas que a gente deu no ano passado. É, Também um tema muito importante dentro dessa dissipação de conteúdo é a questão da desinformação, né? O Conselho Federal de Química atuou muito no combate da desinformação e no TikTok, no TikTok também. Então, por exemplo, lá no início da pandemia, a gente viralizou pelo WhatsApp um vídeo de um químico autodidata que dizia que o álcool em gel não era eficaz no combate à Covid-19. Então, que sim, as pessoas deveriam usar vinagre. Então, o que a gente fez? A gente combateu a desinformação, nos aliando à Unesco, à Anvisa e às agências checadoras de notícia, né? Então, foi um momento muito importante de levar a informação correta para a sociedade. Então, a gente tem trabalhado, não só no TikTok, mas em todas as plataformas, com esse viés educacional e de combater a desinformação e de mostrar onde o profissional da química está. E vocês têm muitos seguidores? A gente tem bastante para o tempo de comunicação que a gente chegou. Eu estou até buscando aqui os nossos dados, né? A gente tem um ano de conta, inclusive de conta do TikTok, né? Nessa semana a gente está comemorando um ano de plataforma. Nós fomos o primeiro órgão público da esplanada dos ministérios, né, aqui de Brasília, a estar no TikTok. O próprio TikTok fala que o nosso caso é replicado em vários workshops, né? Depois da gente entrou o TSE, entrou o STF, entrou o Senado, né? Então, falando em números, né, são mais de 50 vídeos neste um ano. A gente tem 1,5 milhão de visualizações e 33 mil curtidas, né? Como eu te disse, passando desde a química dos alimentos, explicando os elementos químicos, curiosidades, né, que são essas questões mais hard news que vão surgindo, e dicas sobre o que a gente aprendeu com a pandemia também. E uma questão interessante é que a gente aprendeu a lavar a mão, né, na pandemia, a gente não sabia lavar a mão, isso foi uma das coisas que a gente ensinou. Por que tem que ficar o sabão em contato durante pelo menos 30 segundos? É justamente o tempo de contato. A química explica isso, que você não pode simplesmente lavar lá rapidinho e pronto, e acabou. Não funciona, né? Lavar só com água também não funciona. Lavar só com água também não funciona. Então, o sabonete ele é necessário, né? É necessário para que justamente os compostos químicos que estão ali, eles entrem em contato com o vírus e quebrem essa capa de gordura dele. Então, quer dizer que, de forma lúdica, vocês se aproximaram mais da sociedade. Exatamente, exatamente. A gente sentiu essa necessidade, né? Porque os conceitos químicos, para mim, né? Eu sou jornalista, por exemplo, é muito difícil, né? A experiência que eu tenho com a química é a experiência que provavelmente 99,9% da população teve até hoje, né? Então, são conceitos
muito complexos, né, muito difíceis de entrar na nossa mente, né, então eu como jornalista, me colocando no lugar da sociedade, e junto com a minha equipe, claro, né, a gente viu essa necessidade, né, de levar a informação correta, de levar a informação de uma forma fácil, para que as pessoas pudessem usar essa informação no seu dia a dia e também evitar a disseminação da desinformação. E quais serão os próximos lances, então, do Nossa Química? Então, gente, olha só, anote aí, setembro, na segunda semana de setembro, a gente começa essa parceria com o TikTok, que é uma campanha nacional. Justamente a gente vai mostrar, eu não posso antecipar o que vai ser, né? Porque é segredo. Nós teremos vídeos, um vídeo por dia, falando sobre experimentos que mostram justamente essa química do dia a dia, né? Coisas que você faz. Eu vou citar uma curiosidade aqui, mas não vou dar a resposta, né? Por exemplo, por que a pessoa, na hora que vai cozinhar o ovo de codorna, por exemplo, por que o ovo boia? Esse ovo que boia, ele está bom ou ele está podre? Né? Por que ele boia? Né? Então, assim, são curiosidades do dia a dia e são conteúdos eficazes, né? Porque você pode utilizar esse conhecimento para o seu dia a dia, dentre outros experimentos que a gente vai trazer para a sociedade. A gente vai ter 2 lives também na semana sequente, falando um pouquinho da química no ensino médio, e a segunda falando sobre o papel do profissional da química na sociedade. Um profissional muito importante, muito necessário. E como é que está o mercado de profissionais da química, né? Existe demanda, existe profissionais qualificados, as faculdades estão formando profissionais? Eu vou parafrasear o presidente do Conselho Federal de Química, que é o professor José de Ribamar, que ele fala o seguinte, Luciana: por que não falar que os elementos químicos são a base do que vemos, do que não vemos, do que conhecemos e até do que desconhecemos? Ele costuma dizer que a química, ela está em tudo que a gente faz, a química está. Então, o nosso objetivo é justamente mostrar que o profissional da química tem o seu lugar, que existem várias profissões ligadas à química, então não é só a faculdade de química, né? Existe a engenharia química, existe a química industrial, existe os profissionais técnicos na área de química, e dentro desse escopo ainda existem. O último levantamento só na área técnica que a gente fez tinham mais de 170 subcategorias, né? Então, é um campo profissional de atuação muito extenso, existe uma demanda no mercado por esse tipo de profissional, e o que a gente está fazendo nesse momento é exatamente informando, né, orientando, que é um dos papéis do Conselho, orientar a sociedade, o empresário, né? Por exemplo, eu tenho uma indústria de alimentos e nessa minha indústria de alimentos eu preciso de um profissional da química, responsável técnico, para garantir a segurança do que está sendo fabricado para, né, a sociedade. Na mesma questão, por exemplo, numa indústria de cosméticos que tem essa necessidade, então, assim, onde é que há essa necessidade, né? O nosso papel é justamente, nesse momento, destrinchar isso. Nem todo empresário tem a obrigação de saber, a gente tem que levar esse conhecimento, né? Para que, de fato, seja o profissional da química atuando no lugar aonde ele deve estar. É verdade. Bom, então é só procurar Nossa Química no TikTok? Isso, hashtag Nossa Química, e o nosso perfil no TikTok é CF Química, @CF Química, Conselho Federal de Química. E aí, se você que está nos ouvindo e nos vendo também, entrar no TikTok, você vai perceber que existe a possibilidade de enviar os vídeos pelo WhatsApp, né? Você pode pegar o link e enviar pelo WhatsApp. Esses vídeos, por exemplo, dos elementos químicos, eles são ótimos para os estudantes, né? Então, se você tem alguém no ensino médio, você pode encaminhar. Se você tem alguém que precise da informação também, né? Então, a gente tem esse hábito de incentivar o bom compartilhamento. A gente sabe que o WhatsApp ele tem sido usado muito
para essa questão das fake news, né, para a dissipação das fake news, e a gente precisa mudar essa história. A gente precisa começar a travar o que não é conteúdo de qualidade e viralizar o que é conteúdo com a informação correta. Ótimo, verdade. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Nós conversamos com a jornalista Jordana Saldanha, que é chefe da assessoria de comunicação do Conselho Federal de Química, e falamos sobre o projeto #Nossa Química do Conselho Federal de Química, que está fazendo sucesso no TikTok.